Oi, tudo bom, Fernanda? Eu sou o Bruno. Tudo bem? Boa tarde. Prazer. Oi, eu sou a Daniela Giglioli e hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente a Fernanda do Projeto Cura. Podcast Abracro, mais ciência para seus ouvidos. Fernanda, você poderia, por favor, se apresentar e contar um pouquinho pra gente qual é a sua experiência com pesquisa clínica, sua vivência com pesquisa clínica? Então, prazer e muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Como é que eu me meti nessa história de pesquisa clínica, né? Então, em 2009, mais ou menos, eu morava nos Estados Unidos e tive um problema de saúde e, felizmente, me recuperei bem. E, na sequência, uma amiga minha falou, Fernanda, você que está aí tão bem, né? Agora, buscando aí alçar voos, o que fazer nesta volta à vida, tem uma amiga minha que foi diagnosticada com câncer e está muito para baixo, você não quer conversar com ela? E eu falei, ok, vamos conversar, né? E fui ao encontro dela e conversando com ela, ela me disse que tinha sido diagnosticada com câncer de mama, fase 4, com metástase pulmão e ossos. Eu não entendi nada, né? Não entendia, não tinha conhecimento, não tinha tido pessoas perto com câncer. Então, não sei o que era fase 4, sabia que metástase era uma coisa importante, mas não sabia que tão mortal que era, ou letal, enfim. E aí, falei para ela, olha, conta comigo, eu vou te ajudar, levar você aonde você precisar, porque ao morar fora, você entende a dificuldade de você estar fora da família, sem os amigos, sem que dê um suporte tanto emocional quanto real, né? Pegar os filhos na escola, fazer comida, limpar a casa, etc, etc. Então, por ser brasileira, eu falei, conta comigo. E levantei, já pedi uma segunda opinião? E nisso fomos atrás de um médico para dar uma segunda opinião do caso, porque no caso dela, o médico parece que nem ia fazer um tratamento. Já disse que ela tinha 6 meses de vida e que se organizasse. Né? E como ela era de outro país, acho que ele estava querendo dizer, você tem filho pequeno, né? O maior na época tinha 11, o menor ia fazer 2 anos. Ela tratava uma mastite, e não era mastite, já era um câncer. Né? Bom, e nos Estados Unidos. Bom, e aí alguém indicou um outro médico para ela fazer essa segunda opinião, e nessa ida ao hospital com ela, eu levei um saquinho com coisas que eu gostava e que eu usei quando eu fiquei doente. Então, no saquinho eu coloquei 1/3, eu coloquei uma essência, uns florais e umas músicas. E falei para ela, ó, isso aqui me ajudou muito, espero que te ajude também. E aí ela falou, meu kit cura. E aí, nesse kit cura, eu falei, que seja, né? Então, vamos à segunda opinião. Nisso passa o médico, que era o tal médico que ia vê-la, e eu tinha um livro também que eu tinha lido e estava passando para ela, e ele falou, esse médico, como estava em espanhol, ele falou, esse livro aí é meu livro de cabeceira. E eu falei, opa, esse médico é bom. E eu não sabia ainda que ele ia ser o médico, né? Que estava na sala de espera. E aí, enfim, quando ele chamou, ela entrou, entrei com ela, e aí ele confirmou que realmente o diagnóstico era um diagnóstico importante, sério, grave, né? E que ele ia ver o que era possível dar de tratamento para ela, mas se não encontrasse um tratamento, um protocolo que servisse, que ele achava que não ia ter muita diferença do que a primeira médica tinha passado para ela, que ele ia buscar um estudo. E eu falei, o que é um estudo? Né? Um research. Eu falei, o que é um research? O que é um estudo? E aí começamos a perguntar, mas como assim uma pesquisa, um estudo? Como? E aí eu fui desagradável nesse primeiro dia, porque eu não conhecia e comecei a falar, como assim, você vai oferecer uma pesquisa para uma paciente que você está dizendo que o caso é grave, ela precisa de um remédio que cure, né? Mas não entrar num estudo, ela vai ser cobaia, ela vai usar placebo, água com açúcar, como assim? Né? Eu ainda pensei, nossa, foi pior o segundo que o primeiro, então, né? E ele foi conversando, explicando o que significava entrar no estudo, e e entrava, saía e tal.
Bom, enfim, teve outras consultas, e aí eu fui entrando nesse universo que você me perguntou, como é que eu entrei nesse mundo da pesquisa. Então, como acho que muitos de vocês, que eu venho entendendo, ninguém muito escolhe entrar na pesquisa, parece que a pesquisa escolhe a gente, né? Meio que Deus não capacita quem está capacitado, capacita os escolhidos, né? Então, bom, aí eu falei, caramba. E ela acabou, no primeiro momento, entrando num tratamento protocolo, e, enfim, tantas químios e tal. Só que eu, ao estar com ela na sala de espera, fui conhecendo outros pacientes que chegavam de outras regiões da América Latina, do México, do Peru, da Argentina, né? Em busca de entrar num estudo e, ao mesmo tempo, também fui vendo pacientes que chegavam no hospital, que é lá em Miami, né, o Sylvester Breast Cancer, que chegavam sem nenhuma orientação, sem nada, assim, básico, né? Buscando, porque ouviu dizer que lá tinha um estudo tal e a pessoa queria entrar no estudo, sem nenhuma orientação. E fui entendendo que no hospital, onde as pessoas são tratadas, num protocolo convencional, é onde as pesquisas acontecem. Porque eu tinha a fantasia que a pesquisa era um porão escondido, né? Onde as pessoas iam lá embaixo, enfim. Aí eu fui falando, mas como é que ela vai... Imaginário de cobaia perfeito. O mesmo médico submundo, que atendia convencionalmente era o mesmo médico que também coordenava um estudo, a enfermeira padrão que cuidava dos pacientes e tal. E aí eu fui vendo também pelas orientações, porque o paciente, quando está com um diagnóstico desse, fica com a cabeça, né, nas nuvens e na angústia. Então eu ficava me focando para entender e para fazer perguntas e tal, né? E aí ele foi explicando qualquer coisa que acontecesse com ela, porque aí eu comecei a fazer um trabalho, vamos dizer, de um voluntariado, de ajuda a esses expatriados que chegavam em busca de um tratamento, né? Porque todo mundo chega com muita esperança, né? Mas com pouca estrutura, com pouco recurso, pouco dinheiro. E aí eu fiquei fazendo ali um trabalho de assistência, né? Quem precisa de casa, quem precisa de transporte, né? Quem precisa de tradução. Exato, porque muitas vezes não fala a própria língua, né? Né? Enfim, as coisas são diferentes, documento, né? E fui lidando com instituições também, né? Porque aí vamos atrás de quem consegue fazer o exame de graça, porque as pessoas chegam lá achando que vão ser recrutadas, e a gente sabe que para ser recrutada não é uma coisa assim que eu quero, eu vou ser, né? Os exames que as pessoas levam do Brasil para fora não servem, tem que fazer tudo de novo, né? Esses exames são caros. E aconteceu, infelizmente, de algumas situações onde a pessoa largava o tratamento aqui em busca dessa salvação e morriam, porque ficavam 2, 3 meses nessa espera e ficavam sem o seu tratamento aqui e morriam nessa expectativa, né? E foi assim que eu entrei na pesquisa, ou seja, ao ser voluntária de ajudar uma pessoa, acabei conhecendo outros pacientes que também estavam precisando de um suporte. Eu sou psicóloga de formação e estava tentando ajudar as pessoas ali a sofrer menos, né? E fui percebendo que a pesquisa é um alento para quem está sem uma saída, né? Fui percebendo que a pesquisa é o que há de melhor, porque você está usando um tratamento que ainda não está na farmácia, ainda não está no hospital, e fui percebendo como que a América Latina é pobre, tanto na conscientização sobre a importância da pesquisa, como ela é pobre nos profissionais, ou seja, nós temos poucos centros, nós temos poucos médicos, poucos profissionais, porque não é só o médico que tem que ser especializado em pesquisa. Toda a estrutura. É o nutricionista, é o fono, é o psicólogo, assistente social, o farmacêutico, o patologista, os exames, né? E aí eu fui vendo, porque eu falei, como assim, no Brasil a pessoa vem buscar tratamento aqui, será que lá não tem um tratamento? E os médicos falavam, não, Fernanda, se tivesse, não estava aqui. Eu falava, não, é que você não sabe, essa pessoa veio, sei lá, de uma cidade pequena, mas se estivesse em São Paulo, ela estaria tendo o mesmo que se oferece aqui. Eles me olhavam e falavam,
Tá, ok. Então, acredite. Quanto tratamento que não dava para ser feito aqui, até mesmo a gente atender os países da América Latina, né, antes deles se desenvolverem, e a gente trazer isso para cá. Então, quanto que a gente focar no Brasil, ajudar a gente a melhorar, ter mais centros, mais estudos, mais pessoas capacitadas, e a gente perder essa máxima de a pesquisa clínica não é escolhida, ela que escolhe a gente. A gente tem essas matérias na faculdade, a gente tem instituições como a Bracco, como o Projeto Cura, para revigorar mesmo pesquisa clínica e tirar essa máxima de cobaia, né, que você falou. Aí minha primeira pergunta para você, Fernanda, é... Segunda. A segunda. Como é que caiu? Como é que essa máxima de cobaia para você passou? Que você viu que o nível dos médicos, né? O que te levou a falar, meu, não, isso daqui realmente é bom, ninguém tá usando minha amiga nesse caso. Ao contrário. É uma cobaia boa, né? Se a gente for pegar o termo cobaia, né? Eu venho percebendo, ainda não sei muita coisa, acho que tem muita coisa para entender, né? O Brasil, ele é muito avançado em algumas coisas quando a gente compara. O Brasil tem o plano B, o plano C, né? A gente exporta avião. Não estamos falando de exportar milho, né? Não é um agronegócio, é uma coisa de tecnologia, né? Tem um parque aeronáutico, São José dos Campos, tem uma universidade, né? O ITA, que está ligado ao MIT. Aí você pensa, isso também é pesquisa. Por que que na saúde, né? Por que que na área da saúde, né? Que a gente, acho que todos nós queremos não ter dor, não sofrer, né? Por que que é uma área tão debilitada no Brasil? Essa é uma grande pergunta que ainda não tem uma resposta. Se é só uma questão, ou se é um conjunto de coisas, né? Uma vontade política, vontade de empresários, vontade também dentro do universo mundial dos estudos, enfim, deve ter alguma coisa que eu ainda não entendi. Mas, respondendo à tua pergunta, por que eu fui perdendo essa visão de cobaia, né? Porque eu fui vendo que isso hoje está na moda falar fake news, né? Eu acho que teve um momento histórico onde as pessoas realmente, né? Foram feitas a guerra, né, fez com que as pessoas pegavam os prisioneiros, né? As pessoas menos qualificadas, que não importava a vida daquelas pessoas, e faziam estudos, né? Só que houve uma evolução da ciência, onde foi montado um método científico, né, em respeito à população, à sociedade, né, para que essas pessoas servissem como um pré-requisito para se chegar a uma conclusão se aquilo é bom ou ruim, né? Recentemente eu li que aquela coisa daquela doença que dá no navio, as pessoas viajando... Escorbuto, isso, que foi o primeiro investigador, né, que dentro do navio lá separou os grupos, tal, então ele começou esse processo. Então, assim, eu não entendo por que uma coisa que já passou há tanto tempo, né, ainda continua no nosso inconsciente coletivo. O que eu percebo que o Brasil e outros países da América Latina, né, com tantos problemas de exclusão social, de falta de vontade política, falta de medicamento, falta de assistência, né? A pesquisa desafoga quem está na fila esperando. Exato. Então, acesso. Exato. Então, eu não entendo. Não só a medicação, o tratamento, exames de imagem, os melhores médicos, os melhores pesquisadores. Eu fico pensando assim, será que tem algo? Será que eu estou sendo usada? Será que eu sou uma laranja na história, né? Será que tem alguém ganhando que eu não estou vendo, né? Porque, assim, claro que tem um business por trás, óbvio, né? O que eu falo, o carro, a Volkswagen ganha para vender carro, então ele desenvolve tecnologia para isso. A indústria farmacêutica desenvolve moléculas, capacita, faz centro, né? Para desenvolver remédio, né? Então tem um business, óbvio que tem. Mas o paciente, que é um ser humano, ele só entra numa pesquisa se ele tiver, se ele tiver um benefício para ele. Muito maior que o risco. Então, eu sei que tem as fases da pesquisa, onde tem uma fase onde você está vendo se o remédio mata o tumor ou mata o paciente, né? Então, você está fazendo um controle. Porém, você só faz isso, pelo que eu tenho entendido, né? Com todo um controle,
onde você não vai matar a pessoa. O objetivo não é matar. É, o objetivo é justamente exato. salvar para você poder chegar à conclusão. Então, numa sociedade como a nossa, que recentemente a gente tem visto aí as pesquisas de que 70% das pessoas queriam ter um acesso a cuidar da saúde e não estão tendo. A fila do SUS é lenta. Quantas pessoas a gente não conhece que tentaram uma consulta e passa 2, 3, 4 meses para conseguir. O câncer não tem tempo, né? Então, imagina se os profissionais da saúde soubessem que aqui na nossa região tem um centro de pesquisa desenvolvendo uma pesquisa que vai servir para este caso, né? Então, ele poder dividir este paciente com o centro de pesquisa, ele faz com que a fila do SUS ande mais rápido. Não estou nem falando do paciente privado, né? E tem o lado da diversidade e inclusão, que a pesquisa não escolhe se você é branco, se você é qual religião, se você é rico ou pobre. Vê se você tem aquela característica daquela doença, né? Então, é uma coisa inclusiva. E se eu sou pobre ou rico, gordo ou magro, branco ou preto, e se essa pesquisa está acontecendo no Einstein, por exemplo, não importa se eu venho de Paraisópolis, ou se eu venho de Cotia, ou se eu venho da minha mansão no Morumbi. Importa que eu vou ter aquele serviço. Vai ser tratado igual a todos os participantes. E se essa pesquisa estiver acontecendo ao mesmo tempo no MD Anderson, por exemplo, em Houston, né? Esse paciente vai estar tendo o mesmo tratamento que um paciente no MD Anderson. Não, sem precisar viajar, sem aquilo que eu vivi, né? Que foi as pessoas terem que vender carro, casa, para tentar entrar num estudo. Então, ao a gente ampliar o acesso da população às pesquisas, a gente está fazendo com que a saúde da nossa população receba um tratamento inovador, seja o remédio ou seja um protocolo novo, uma sequência nova de tratamento, né? Nós estamos patrocinando uma pesquisa onde não é uma droga nova a ser desenvolvida, senão a sequência do tratamento que está sendo estudado. Para você ter a certeza que mudar a sequência do tratamento, você precisa ter malefício. Você precisa fazer a pesquisa, né? Não é eu acho. Às vezes eu falo com os médicos, isso demora muito. A gente não pode fazer uma coisa mais rápida, né? Eles falam, Fernanda, existe pesquisa de opinião, que é uma coisa rápida. Agora, a pesquisa científica tem suas fases, tem suas etapas e demora, né? E eu também acho que tem um erro da parte científica, que essas informações ficam muito dentro de uma caixinha, né? Fica assim dentro de uma cofradia dos cientistas. Eu falei, vocês têm que levar essas informações para fora, porque eu não me acho uma pessoa ignorante, né? Eu não estou fora das conversas que a gente sabe sobre, como eu falei, a Embraer produz avião, questões políticas, a guerra da Ucrânia. Por que a gente é tão desinformado, né, sobre pesquisa? Se não fosse a Covid, acho que a gente não estava fazendo esse podcast aqui. O boom que deu de pesquisa clínica foi no Covid mesmo, né? Que as pessoas se interessaram porque temos o Covid, precisa ter uma cura. O que a gente vai fazer para isso? E aí o mundo virou para o desenvolvimento e para a pesquisa clínica. E aí foi quando todo mundo entendeu um pouco, mas aí você fala das fake news, do medo de ser cobaia. Então a nossa ideia é realmente trazer luz, né? De quanto que a pesquisa clínica pode desafogar o Sistema Único de Saúde. Eu comecei trabalhando num centro particular, né? Enquanto eu fazia faculdade, eu gerenciava alguns estudos de pesquisa. E meus primeiros estudos foram de osteoporose, densitometria óssea. E eu lembro que a gente capturava participantes em Poá, Suzano, Itaquá. E a gente fazia vans e vans, a gente conseguiu colocar mais de 1.500 senhoras no estudo, para fazer só densitometria óssea. E era um exame que tinha 2 anos de fila. Então, as pacientes iam lá, elas ficavam um dia lá, elas eram atendidas, media a pressão. Então, assim, por mais que elas não tivessem os critérios de inclusão para participar do estudo, para ver se a osteoporose melhorava ou não, só delas fazerem um exame ou saírem daquela fila, era uma alegria, porque elas poderiam dar dar segmento no tratamento delas, poderiam conversar com o médico. Elas tinham um exame que elas estavam 2 anos esperando, que elas ficavam com dor na costa, dor no joelho. Então, assim, eu vivi isso na pele, eu vi quanto isso traz benefício para os pacientes. Né? Sabe o que eu acho que a gente precisa no Brasil? O que aconteceu nos Estados Unidos. Eu li um livro, que vocês devem ter lido, o Imperador, Câncer o Imperador. Eu não conheço. E é muito legal, porque a gente precisa de um marqueteiro, de alguém bom,
né, que pegue a pesquisa clínica, porque a gente é vítima pelos dois, por exemplo, passa governo, entra governo, né, eu falo, passamos por um governo conservador onde fake news, negacionismo da ciência, não toma vacina, tal. Estamos num governo esquerda, mas aí tem a questão ideológica. Não se pode abrir o mercado da pesquisa no Brasil, senão vão levar os nossos chips, vão usar os brasileiros como cobaias, né, no sentido negativo. Eu falei, pô, então a gente não tem saída, porque se é esquerda, nós não temos apoio, se é direita, nós não temos apoio. Então, como que é? E ao ler este livro, O Imperador e Todos os Males, isso, o livro, ele mostra que lá nos anos 40, mais ou menos 50, né, o Sidney Faber, ele tinha esse porãozinho de pesquisa, né? Fazia lá no laboratóriozinho dele lá os testes, porque muitas crianças estavam sendo diagnosticadas com leucemia e não se tinha ainda a diferença entre tumores líquidos e tumores sólidos, né? Se tratava como uma doença e, enfim, as crianças morrem. E ele foi fazendo aí suas hipóteses, né? E tinha umas senhoras que ficavam no hospital, as voluntárias, que faziam o trabalho assistencial, que é, como muitas crianças vinham de outros estados, outras cidades, elas deviam ser, tipo, cuidadoras, e faziam crochê, faziam roupinha, imagine neve, inverno, tal, né? Para dar para essas crianças, então, tinha que ter brinquedos para as crianças, tal. E... Esse Sidney Faber, ele era muito homenageado, ele fazia os estudos e tal, e teve um gala organizado pela American Cancer Society, que é uma instituição como o Cura, eu me inspirei no American Society para montar o Cura. Então, o American Society existe há 100 anos, o Cura não tem nem 10 anos. Então, o que a American Society faziam? Eventos sociais para arrecadar recursos para financiar pesquisas. Então, eles já tinham um entendimento que pesquisa era importante, né? E esse senhor, esse doutor, sentou numa mesa, num dos galas, e sentou ao lado de uma mulher que era esposa de um marqueteiro que fazia propaganda do cigarro Marlboro, né? Então, e aí ele falando da importância da pesquisa e que ele precisava de recurso e tal. E a Mary Lasker falou pro marido dela, vem cá, esse médico aqui parece ser bom, né? Ele está sendo homenageado e tal. A gente não consegue fazer uma campanha para ajudar o laboratório dele, desenvolver pesquisa e tal. E o marido dela falou, não sei, vamos ver. Aí ela conhecia, e uma das coisas que o médico comentou com ela, é que no hospital dele não tinha nem rádio, só tinha rádio, não tinha televisão. E as crianças adoravam o jogo de, não é beisebol, esse que é com o pau, do Red Sox. Ai, caramba. Hockey? Não, que não é futebol americano, mas enfim, não jogo... Não é beisebol, não é futebol americano. Beisebol. E ia ter a final, né, em Boston, do Red Sox, que é o time lá de Boston, e que seria tão legal se ele tivesse uma televisão para as crianças assistirem, que é uma forma de se distrair e tal. E ela ligou para um amigo dela, que era jornalista, radialista, e falou, será que você não consegue fazer uma campanha para as pessoas darem um televisor para ele? E durante a transmissão do jogo, ele fez, olha, estamos buscando uma televisão para o hospital tal, do doutor tal, que tem tantas crianças, barará, barará. Bom, ao final do jogo, não só chegou muitas televisões, como o time do Red Sox se mobilizou e deram não sei quantos milhões de dólares, levaram lá um checão para ele, onde começou o Hospital Dana-Farber para fazer pesquisa, né? Então, assim, não foi algo do governo, não foi algo... Foi assim, a sociedade tem que se mobilizar para isso, né? Então, acho que o Cura, quando vem para o Brasil, né, para fazer pesquisas na América Latina, é para a gente acordar e falar, tem coisas que o outro faz e tem coisas que nós temos que fazer, né? Esta mulher, se não tivesse sentado ao lado dele, não tivesse se interessado a falar com o marido, vamos fazer algo? E ele falou, vamos pensar, né? Mas ela pega o telefone e liga para o radialista faz lá uma campanha na rádio. E pronto. E a partir daí foi feita uma pesquisa onde separou tumores líquidos, hematologia, tumores sólidos, oncologia. Né? Eu acho que o Bruno falou bem, né, que a pandemia trouxe a pesquisa clínica, né, ficou um tópico que todo mundo ficou falando, tiveram vários experts em pesquisa clínica disseminados pelo país, mas foi uma onda que veio e que está
aos poucos passando, mas a gente tem que aproveitar, a gente tem que ter um marqueteiro desse para conseguir com que esse assunto chegue na população e chegue às pessoas de interesse com a mensagem certa. Então, chegue aos possíveis participantes da pesquisa com uma mensagem mostrando a pesquisa como um caminho, que chegue à população, a conscientização do que é a pesquisa clínica, que chegue aos estudantes a possibilidade de fazer da pesquisa clínica como uma carreira, seja como enfermeiro, seja como médico, seja como farmacêutico, como psicólogo, como tem diversas áreas dentro da pesquisa clínica, mas que infelizmente, as pessoas só acabam conhecendo quando, sem querer, como você falou no começo, caem na pesquisa clínica meio que por acidente, porque não tem nem nos cursos de saúde, a gente tem trazido esse tema aqui nos nossos podcasts, né? Nem nos cursos de saúde, da formação, não tem nada que leve o conhecimento e que traga esse interesse, tanto aos profissionais ou quanto aos estudantes, na base mesmo, de parar para pensar, nossa, é importante, tem essa parte, dá para ser um pesquisador na academia, dá para ser um pesquisador dentro do hospital, é assim que funciona, é assim que, por exemplo, um medicamento é desenvolvido. Então, eu acho que isso, essa forma de como a gente, o que falta, acho, aqui no Brasil, é essa forma de como a gente vai fazer esse marketing para cada um desses... E tem a filantropia, né? Eu acho que tem as duas coisas, né? Tem o marketing, tem o profissionalismo. Sim. Eu, por exemplo, antes de ter o Cura na minha vida, eu sou psicóloga, mas eu sempre fui apaixonada pela parte social, né? Sempre não fui conformada com criança na rua, gente na rua, pobreza, né? Acho injusto isso. E sempre corri atrás para fazer algo para deixar um legado. Tá? Então, passei por alguns países da América Latina fazendo coisas que eu achei que eu estava ajudando, colaborando a mudar a vida daquela situação ali. A pesquisa, eu vi essa chance, né? Essa possibilidade de ser uma coisa inclusiva, ou seja, através da pesquisa, você está, não só o paciente é um voluntário para melhorar o tratamento futuro de outros, né? Como ele está sendo beneficiado. Então, assim, se ele tivesse numa fila de espera, ele já não está mais, né? Se no plano de saúde, por exemplo, não dá para ele o painel genético, talvez numa pesquisa ele tenha. E mesmo que ele não seja recrutado para aquela pesquisa, mas ele teve o benefício de ter o exame para saber ou não se tem uma mutação para participar ou não de uma pesquisa. Até que ele volte no SUS depois, ele já tem um diagnóstico diferente. Isso tem acontecido muito, da gente conhecer pessoas que, ao se candidatar a ser paciente de às vezes não entrou na pesquisa, mas ganhou a orientação, ganhou o resultado, o diagnóstico, enfim. São muitos benefícios. Então, eu como, vamos dizer, filântropa, percebi a pesquisa como uma coisa de diminuir a desigualdade na relação com a saúde, né? Mas eu acho que pela filantropia, eu adoro também, mas eu acho que posso estar errada, mas eu acho que a gente atinge menos gente do que a gente gostaria. Exato, eu sou um ser, né, um CPF, né, e posso fazer uma coisa, Fernanda, para outro, mas por isso que a gente teve que abrir um instituto. Sim. Por quê? Porque não adianta Fernanda, levar a Ilma no hospital, ou outras Ilmas, outras Marias. Nós temos que ter uma cultura, né, onde a pesquisa salvam vidas, né, e que a gente precisa do engajamento do governo, dos empresários, de outros setores, as farmacêuticas, profissionais da saúde, que não só os médicos, né, para o quê? Para aumentar centro, para aumentar a capacitação dos profissionais, os gargalos, né, quebrar esse fake news, ou essa distorção sobre os benefícios da pesquisa. Eu não me acho uma pessoa brilhante nem à frente, né? Então, se eu conseguir, em tão pouco tempo, entender esse benefício, né, não é uma coisa tão difícil, né? Mais fácil que a gente estudar outras coisas muito mais difíceis. O que eu vejo a gente precisa sair desta bolha, porque eu vejo o seguinte, quando eu sou convidada a participar em algum lugar, painel, eu olho e falo assim, bom, todo mundo que está aqui já acredita na pesquisa. Não preciso falar para você, porque vocês acreditam, né? Como é que a gente vai falar para quem pode mudar esse cenário, né? Seja o paciente que pode
ir atrás do seu médico e falar, veja se tem algum estudo para mim, ou se o próprio médico... Essa semana, um médico me ligou e falou, Fernanda, estou desconcertada, preciso da sua ajuda. Por quê? Eu montei um centro fora do eixo Rio-São Paulo, numa cidade que não tem pesquisa, mas o hospital da região tem falado para os meus pacientes não continuarem na pesquisa. Aí eu falei, como assim? Né? Então, não, eu falei, mas é um hospital particular? Porque se é o particular, será que é o paciente que está indo na pesquisa está saindo do consultório particular? Então o médico está deixando de ganhar? Mas espera aí, a medicina, o cara fez uma promessa lá, que ele vai pensar melhor para o paciente. Então, se ele não tem o melhor tratamento, mas a pesquisa tem... Por que está acontecendo? Aí ele falou, não, Fernanda, não é particular, é um hospital que atende SUS. E é uma paciente que estaria sendo atendida no SUS. Aí eu falei, mas isso é imoral, né? Como é que eu, gestor de um hospital do SUS, vou falar para os meus médicos, vocês devem saber disso, isso é uma coisa nova para mim. Como é que eu, gestor do hospital, que devo ganhar, sei lá, 2 mil, 3 mil, não sei quanto que a PAC lá paga para o paciente de pesquisa, paciente do tratamento, paga para o médico, paga para o tratamento, o médico falar para o paciente, não vai fazer pesquisa. Ou seja, é grave isso. Você precisa de uma punição, é que nem médico que fala não toma vacina. Né? Ou seja, existem meios de controles, CRMs, eu não sei, para a gente poder fazer alguma coisa com isso. Né? Ou teremos que voltar às universidades e voltar a ter aquela aula de o que é... Ética. Como é que você... Não só ética, mas assim, como é que se descobriu o tratamento para um anti-inflamatório? Um antibiótico, não foi por pesquisa? Né? Lá não tem o R1, R2, R3 que faz lá para entender como é que se trata, como é que você faz o diagnóstico e quais são os remédios. Não tem uma atualização, né? Tipo uma páginas amarelas dos remédios que vão sendo descobertos. Então, se isso serve para todas as doenças, por que não serve para o câncer? Óbvio que provavelmente também deve ter o mesmo problema para a área de cardio, para outras áreas, né? Então, assim, por que a pesquisa ainda é um tabu? Ainda é um problema, né? Um problema, um distanciamento, Não, ela só é vista como solução nesses casos extremos, quando você recebe um diagnóstico de que não tem mais, não temos mais nenhuma solução. E daí ela é vista como uma opção, não tem mais nenhuma solução, mas será que tem uma pesquisa? Nesses casos, ela é vista como uma solução, mas hoje em dia apenas nesses casos, né? E às vezes a gente sabe que se o paciente não tivesse feito um tratamento inicial, ele teria a chance de ser tratado e ser curado numa pesquisa, começando o tratamento via pesquisa, né? Porque o corpo dele ainda está preservado, o paciente não está debilitado. Então, eu não sei por que os profissionais da saúde não se revoltaram, né? Eu acho que é a falta de... A gente não tem isso na faculdade. O USP, que impera na pesquisa clínica aqui em São Paulo, né, não tem uma matéria. Então, os médicos também não têm isso de matéria, só tem pesquisa básica. Então, o ratinho, as bactérias, a placa. Então, o que a gente vive hoje aqui, o que a gente trabalha com, a gente aprendeu muito na prática. Então, eu acho que isso teria que ser uma matéria, a pesquisa clínica teria que ser uma matéria em todas as faculdades da área da saúde. Desde biologia, educação física, medicina, farmácia, biomedicina, todos. Para a gente conseguir desmitificar isso e aumentar o mercado. Porque, como eu te falei, a gente gerou muita gente boa mas por manda osmose. para fora, porque as pessoas vão para fora para se capacitar. Exato. E eu conheço vários brasileiros lá fora, porque quando eu entrei nesse universo de ajudar as pessoas, eu conheci médicos brasileiros fora e falei, vem cá, é verdade isso? Me explica um pouco melhor, né? E muitos falaram, Fernanda, é isso mesmo, a gente não faz pesquisa no Brasil, quando faz é uma referência, não acaba sendo uma pesquisa, né? Falta blá, blá, blá. E eu falo, mas somos consumidor, por que a gente não pode produzir também o estudo, se não a tecnologia, se não a molécula, o conhecimento, a pesquisa epidemiológica. Exatamente. Né? Essa também eu vejo pouca sendo feito, né? Quem somos, de onde viemos, mas aí alguém fala, mas somos todos seres humanos, o que faz lá, faz aqui, vai dar no mesmo, então deixa eles gastarem o dinheiro lá.
Falei, não é bem assim, né? Se eu estou exposta a essa luz todo dia e você não, talvez essa luz faça um efeito em mim e você não. Então, nós brasileiros vivemos fatores desencadeantes, né? Que, diferente dos americanos, dos belgas ou dos asiáticos, né? Temos uma alimentação diferente e temos uma genética. Totalmente Né? diferente. Eu tenho um avô suíço. Sei lá eu que raio deu o meu avô com a minha avó e que mutação que eu tenho, né? A minha mãe, por exemplo, ela é neta de holandeses. Ela teve uma síndrome chamada síndrome de Page. E eu não tinha a menor ideia. E a reumatologista dela falou, ela tinha muita dor óssea, tá? Ela falou, vou entrar sua mãe numa pesquisa. Lembrei disso recentemente. Falei, nossa, minha mãe foi uma das precursoras. E ela fez vários exames, tal, não sei o quê. E hoje eu sei que eu não tenho essa mutação. Mas a minha mãe tinha uma mutação que era típica dos holandeses. Que aí no cruzamento se perdeu. Ela devia ter... veio no DNA dela isso, né? Eu, felizmente, não tenho. Faço até um exame aí de fosfatase alcalina, para ver se está dentro de um parâmetro e tal. Eu lembrei disso essa semana. Acho que depois que falei com vocês, eu lembrei disso. Falei, nossa, não isso veio assim na minha cabeça. A reumatologista dela falando comigo, minha mãe mandou ela falar comigo se eu autorizava ela a participar. Mas ao participar da pesquisa era pegar os exames dela e fazer um estudo dos exames, e ela fez um tratamento com uma droga que estava aqui no Brasil. E ela ficou curada. Mas ela tinha essa síndrome, né? Quanto tempo faz isso? Minha mãe devia ter... Ela faleceu faz um ano, ela devia ter... faz uns 20 anos atrás, nossa, 15 anos atrás. Bastante tempo. Um dia encontrei com a médica, eu falei, estava aqui numa reunião aqui no Sírio, falando sobre o caso, sua mãe é um dos pacientes. Não. Eu falei, mas eu não tinha ideia de que um dia ia nascer um cura, né? E hoje o Projeto Cura, ele nasceu nessa história que você contou pra gente com a sua amiga. E daí hoje, qual é o objetivo do Projeto Cura? Quais são as ações? O que você enxerga também, assim, que a gente pode fazer nessa parte de incentivo? Você comentou que tem bastante dessa... Né, os médicos vão se especializar, a gente perde muito profissional. O que você acha com essa sua vivência que a gente poderia fazer? Eu sei também que vocês têm uma premiação. Como que a gente poderia incentivar o desenvolvimento dos nossos profissionais aqui no Brasil, para deixar de perder eles para fora? Então, a gente fez não teve assim um roteiro, né? Porque a gente vai meio que sendo tomado de sustos e aí a gente vai fazendo um diagnóstico, né? Então, hoje o nosso último diagnóstico é que a gente precisa ir em várias frentes, né? Uma frente que é a conscientização, que aí vai do público leigo, a sociedade em geral, ao público profissionais de saúde, né? E aos parlamentares. Porque se a gente não tiver esses três, ou talvez até um quarto, os empresários que possam apoiar o financiamento de pesquisas acadêmicas, que são aquelas que não são financiadas pela indústria, né, mas que são importantes, a gente não vai ter recursos, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, de mostrar os benefícios dessas pesquisas para esse público. Tem um outro gargalo, que é a gente buscar os recursos, né? Então, a gente faz várias atividades, tanto de educação para conscientização, como atividades para levantar recursos. Agora está havendo uma corrida de bicicleta nos Estados Unidos, pelo Marcos Magalhães. Ele tem uma bike e ele faz várias etapas de percursos nos Estados Unidos, e toda a arrecadação vai ser doada para o Instituto Projeto Cura. A gente submete projetos em editais públicos e privados, né, para arrecadar fundos para eventos, como nós vamos fazer agora o 4º Cura Meetings, que tem como tema ampliar o acesso da população às pesquisas. Aí nós vamos ter como convidado, preciso pegar aqui o nome, senão vou esquecer não o nome do palestrante, mas da conferência. Então, a primeira conferência vai ser a saúde no Brasil e no mundo e o impacto da pesquisa clínica na evolução dos sistemas de saúde, dado pelo Dr. Nelson Tarte. Aí vamos ter a indústria farmacêutica
o Brasil no contexto mundial, dado pelo André Gomes da Bristol. E os desafios das pesquisas clínicas acadêmicas no Brasil pela doutora Andrea Mello, do INCA. E aí nós vamos ter um debate com o Claudio Osvan da Anvisa, a doutora Laís Bonilha da CONEP, outros médicos investigadores, outros centros, né? Como também instituições como a Abraco. Para o quê? Para a gente falar dos gargalos, mas pensar nas soluções. O que a gente pode fazer, já que existe esse problema, o que a gente pode fazer para melhorar, né? E estamos aí conversando com parlamentares para fazer uma audiência pública, para ir a Brasília explicar quais são os benefícios da pesquisa, porque tem um projeto de lei, né, o PL lá de pesquisa, que para quem é leigo, fica em cima das fake news, né? Uhum. Quem está ganhando em cima disso, nós vamos liberar a pesquisa, aí quem vai ganhar dinheiro, quem não é, mas ninguém está pensando no paciente, né? Alguém vai ganhar, claro, vai ter um sistema aí que vai ganhar. Quando você permite que qualquer multinacional venha para o Brasil, se ganha dinheiro, né? Você compra carro, você compra roupa, você compra sapato, tem Nike, tem Adidas, tem Volkswagen, são tudo multinacionais. Você traz tecnologia, você traz o dinheiro, né? Mas você traz desenvolvimento, você traz inovação, você traz emprego. Né? Você imagina um centro de pesquisa, não sei aonde, tem o carpinteiro para fazer o balcão da recepção, tem a senhorinha que serve o café, a faxineira, tem os profissionais de saúde, né? Então, quantos milhares de pacientes por programa, por estudo não vão ser beneficiados? Isso, nós estamos com outro projeto chamado Projeto de Aceleração, que a gente no Rio, que a gente vai fazer um controle, um entendimento do tempo entre a paciente perceber uma alteração mamária e o tratamento, né? É um recorte pequeno, coordenado pelo Dr. Bines, lá do Rio. Mas, assim, cadê os pacientes? A gente tem que ir lá na clínica falar, pessoal, cadê os pacientes? Né? Por quê? Eu já falei, eles não estão conscientes da importância que vai ser esse estudo. Uhum. Né? E você estava falando do incentivo, por isso que é importante a gente também, um dos nossos pilares, incentivar o profissional da saúde. Então, nós temos um prêmio chamado Renata Torma Procyanoi, que nós vamos para a 5ª edição. Então, esse prêmio são os trabalhos brasileiros que são submetidos na ASCO. Nós temos uma comissão científica coordenada pelo Dr. Maximano e outros 7 médicos da área de GU, da área de mama, da área de, enfim, câncer de várias etapas, várias partes do corpo, né? Esses trabalhos têm um critério de avaliação e, ao final da ASCO, a gente escolhe qual o trabalho que ganhou mais pontos, e esse trabalho esse autor desse trabalho vai ganhar o prêmio Renata Torma Procyanoi. Esse prêmio tem uma história bonita, né? Porque a Renata é a filha da Nora. A Nora é uma brasileira que foi diagnosticada com câncer, mas ela só conseguiu o tratamento efetivo quando ela entrou numa pesquisa no MD Anderson, em Houston, com o Dr. Roberto Miranda, um peruano, que estava fazendo uma pesquisa sobre a prótese mamária e o câncer. E ela estava sendo tratada como uma inflamação, tal, mas que ninguém tinha feito essa relação da prótese que ela tinha com o câncer. Então, ao entrar no estudo, ela se curou, né? Teve que tirar a prótese e, infelizmente, a filha sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Então, a mãe queria homenagear essa filha, porque ela deu a vida à filha, depois a filha deu a vida para ela, que é a filha que encontrou esse estudo, ela que lutou para a mãe ser recrutada, e a menina faleceu. Então, como a gente não tinha uma sede para dar a biblioteca Renata Torma, tal, né, a faculdade Renata Torma, a gente então instituiu o prêmio, que é para incentivar profissionais da saúde a serem investigadores. Então, a gente convida todos a prestigiar, que vai ser entregue durante o Best of ASCO, que acontece dia 16, assim como o 4º Cura Meetings também, dia 16 de junho, das 14 às 17, o 4º Cura Meetings, e depois das 17, então, temos a premiação da 5ª edição do prêmio. Tentando mudar essa realidade aí latino-americana, né? Estamos atrás de Argentina, exato. Não, e o nosso potencial, né? Seja com os profissionais para atuar na pesquisa, como população, a gente tem uma população, uma miscigenação, alta miscigenação, diversidade. Né? As agências regulatórias, elas cobram essa diversidade hoje na pesquisa.
Então, a gente tem muito a oferecer, mas a gente precisa antes conseguir. Não, querer a gente quer, tem uma grande parcela que quer, mas a gente tem que conseguir que a população como um todo tenha o mesmo objetivo. Não adianta só a gente, é o que você falou, nós que já acreditamos na pesquisa continuar querendo, a gente tem que ter essa conscientização da população de alguma forma. E quem tem que querer, na verdade, além da gente, é o governo, então eles precisam entender, porque todo o sistema que aprova ou desaprova as pesquisas aqui precisa haver um interesse que a população tem nisso. E a gente tem um problema crônico na América Latina, que é exportar a nossa inteligência. Então, Estados Unidos, Europa, os melhores investigadores, os melhores farmacêuticos, os melhores epidemiologistas, todo mundo vai para lá estudar e fica, porque lá tem incentivo. Não, tem salário, né? As pessoas têm que pagar suas contas. Então, se você ganha para ser pesquisador e aqui você praticamente é voluntário, né? Você precisa trabalhar, né? Precisa... E a roda precisa mudar, né? A gente tem tudo, a faca e o queijo na mão. A gente precisa cortar o queijo e aproveitar, porque os benefícios são infinitos, né? E a qualidade, a educação, os tratamentos, assim, é um mar de inovação sem fim. E acho que a gente não pode deixar só na mão da farmacêutica a responsabilidade de desenvolver, de trazer, né? Porque assim, se eles já têm o business deles nos Estados Unidos, que é onde mais estudos são feitos, né? Onde em 30 dias se aprova um protocolo. No Brasil são 200 e tantos dias, né? Então, por que ele vai atrasar, começar um estudo esperando o Brasil abrir o protocolo? Ou seja, um ano depois. Não é o problema deles, é o problema nosso, né? Então, o que nós... E isso eu também falo para os médicos. Será que o médico fala para o seu paciente não só encaminhar para a pesquisa, mas quando ele já está numa pesquisa, né? A gente fez uma campanha para o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, que foi arrecadar um valor para financiar 1.000 testes laboratoriais e de biópsias para 4 pesquisas deles. E a gente falava para os médicos, vocês médicos vão trazer os doadores. Mas como? Falei, vocês vão falar com os potenciais pacientes que têm recursos de que existe essa campanha. A gente vai vender o peixe, mas você tem que trazer o paciente. Fernanda, não, é ético. Falei, o que é antiético? Você está fazendo uma pesquisa e nós estamos fazendo uma campanha. Você só vai dar credibilidade que a nossa campanha, ela não é mentirosa, ela não é... Ela tem fundamento. Ela tem fundamento e o dinheiro vai ser usado para a sua pesquisa. Eu não vou ganhar. Quem vai ganhar é você. Né? Então, você precisa nos ajudar. E os médicos tinham uma resistência de falar, mas eu vou abordar tal pessoa. Eu falei, bom, é uma chance. Se não tiver essa chance, não sei como vai ser. Né? A gente começa por esse caminho. E deu certo. A gente conseguiu financiar não só 1.000, como 1.400 testes para 4 pesquisas. Né? A gente praticamente... foi 50% a mais do que a gente precisava, né? E aí eles falaram, tá vendo? Você, se tiver recurso, você quer dar para uma causa que você sabe que vai dar certo. Onde você tem confiança que o dinheiro está sendo bem empregado. Então, cabe ao médico também falar para as pessoas, né? Que são abonadas, de um trabalho que ela pode ser filantrópica. Assim como a Nora doou para o Cura, por quê? Porque o médico dela, quando ela falou, eu queria fazer um aporte para uma associação séria, o médico apresentou o Cura, né? Então, assim, se tiver, você vê, é uma rede. Exato. É uma rede. Né? É uma rede, as pessoas têm que, todo mundo, às vezes, todo mundo quer ser ajudado e quer ajudar. Então, precisa encontrar a associação certa, o lugar certo, para poder as coisas acontecerem, né? Fernanda, e que, sim, pra gente finalizar, dá pra gente ficar aqui conversando um dia, escutando suas histórias, passa muito rápido. Pra gente finalizar, pra você, o que é cura? Olha, cura, o que não cura o corpo, cura a alma, né? No meu caso, eu tive uma bênção de ter uma doença curada e tenho a bênção de poder estar plantando uma cura. Se eu não ver, né, eu estou plantando para um legado para gerações futuras poderem ter, através da pesquisa, através da ciência, né, a chance de encontrar a cura, seja para qualquer doença. Né? A gente sabe que esse é o caminho. E precisa melhorar, precisa modernizar, precisa atualizar, mas o nosso legado é pesquisa salvam vidas. Então, cura é salvar vidas.
né? A gente nasce com a única certeza que é a morte, né? Mas tem uma frase da Madre Teresa que ela fala que não é Deus que quis que fulano morresse hoje. É a gente que não fez. Quando a pessoa morre de fome, né? Deus quis. Não, Deus não quis que ele morresse de fome, né? Foi a sociedade que não fez algo para ele não estar passando fome. E eu acho que a gente pode usar isso para tudo, né? A ciência está aí, foi inventada já. A gente precisa fazer com que ela germine, com que ela dê frutos e com que ela cure. Eu acho que nós estamos todos com o mesmo objetivo, né? Tentando salvar o máximo de vidas possíveis, incentivando a pesquisa, tentando conscientizar a população da importância da pesquisa e desenvolver cada vez mais. E, inclusive, entender o que não dá certo, porque a pesquisa... tem um lado que não dá certo. Tem. Que bom a gente saber qual é o que não dá certo, né? Quantos remédios que foram pesquisados para uma doença e se soube que ele não servia para aquela doença, não servia para nenhuma ou servia para uma outra, como efeito colateral, né? Exatamente. Então, se a gente não é que nem fazer receita, a gente começa fazendo... Eu tenho umas comidas que eu faço que a receita era de um jeito, aí acabei fazendo de outro, porque ou não tinha ingrediente, ou porque acabou, e acabou dando os melhor. Não, o brownie e o petit gâteau são bolos que não deram certo. O brownie a passou... champanhe, sabia disso? Que a champanhe era uma cerveja que não deu certo? Não é? Então, Coisas o Dom boas. Perignon fazia champanhe. E ele fez uma champanhe que deu errado na cabeça dele. Aí foram provando, não, mas tá bom, só que vamos chamar de outra coisa, não mais cerveja. E virou champanhe. Né? Quer dizer, eu queria agradecer, foi muito bom ter você aqui, conhecer um pouco sobre você, sobre o Projeto Cura, saber que tem mais gente no mesmo propósito que a gente, de tentar, né, melhorar, conscientizar a nossa população da importância da pesquisa. Muito obrigada. Obrigado vocês. Obrigado, Fernanda, e conta com a gente, viu? E eu conto muito. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos.